Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eduardo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sou eu, o dono da Analisa Vasco, e tô aqui devidamente trajado, né? Tem que mostrar aqui que eu tô com a camisa do América de Romário, camisa linda. Tô aqui para falar um pouquinho de Internacional e Vasco, confronto esse que vai valer pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e que é importantíssimo pro Vasco nessa continuidade da tentativa de escapar da zona de rebaixamento, do contexto de brigar para não cair. E é um desafio que coloca frente a frente duas equipes que também vivem um momento relativamente parecido, né? Na questão de tentar se afirmar, na questão de tentar voltar à grande forma. Enfim, muita coisa pra gente poder falar sobre. Antes de eu começar, claro, sempre fica o convite a seguir a Analisa Vasco em todas as suas redes. A gente tá também no Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Threads, no Facebook. Então, se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo primeiramente, né? Fica à vontade. Mas não deixe de conhecer esses outros lugares também, que a gente posta coisas exclusivas para cada lugar. Então, você não vai encontrar lá o que você encontra aqui e vice-versa, né? Então, sempre fica aí esse convite. Sem muito blá blá blá, vamos que vamos aí, porque tem bastante coisa pra gente falar sobre hoje. How's man talk about pressure? I don't feel pressure. Send a text on the chat line, give out some testers, then back to my leisure. Bom, esse confronto ele é importantíssimo, como eu falei, porque entra nesse contexto do Vasco continuar nessa luta, né, para escapar do rebaixamento, escapar da zona de rebaixamento. Tudo bem que ainda estamos nas rodadas muito precoces, né, do campeonato, mas enfim, a gente sabe como é, a gente já passou por isso. Então a gente tem que pontuar, fazer a nossa gordura para ter um segundo turno sossegado e tranquilo. E sob o comando do Rafael Paiva isso tem acontecido, né? Teve aí a quarta partida seguida sob o comando dele na última quarta-feira, que foi a vitória por 2-0 sobre o Fortaleza. Antes, o empate também em casa contra o Botafogo. Depois, a derrota, mas muito competitiva, contra o Bahia. E aquela goleada contra o São Paulo. Rafael Paiva vem conseguindo arrancar um bom futebol desse time. Então a expectativa ela é alta. Mas vamos começar falando pelo Inter. O Inter que é comandado pelo Eduardo Cudê e que vai ter um contexto muito diferente para essa partida, que é o fato de estar jogando novamente no Beira-Rio pela primeira vez desde as tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul, que impediram o uso tanto do Beira-Rio quanto da Arena do Grêmio, dos CTs também e tudo mais. Vai ser o primeiro encontro dos jogadores com a sua torcida. Então isso pesa muito, né? Isso é um contexto que vai dificultar a vida do Vasco, que vai ser uma motivação a mais para os jogadores, né? Eles que vinham mandando suas partidas lá no Alfredo Jaconi, que é o estádio do Juventude, lá em Caxias do Sul. Inclusive uma parceria muito bacana. Parabéns ao Juventude por ter propiciado isso, né? Ter dado esse palco aí pro Inter jogar. Mas vai ser um reencontro com o Beira-Rio. Então é perigoso, cara, porque vai ser uma motivação perigosa para que esse time do Inter desempenhe melhor. Mas, falando dentro de campo, o Inter vem num momento de afirmação, como eu falei, tentando se firmar naquele pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Tá tendo uma dificuldade com isso, não vem conseguindo os resultados apropriados para isso, né? Na última rodada ficou apenas no empate com o Fluminense do Mano Menezes, que é o lanterna do campeonato. Você perder pontos contra o lanterna do campeonato nunca é uma coisa boa, na verdade. E o Criciúma também ficaram no empate com o Criciúma fora de casa, também um resultado que não foi lido muito positivamente pela torcida, mas esses dois resultados tinham um contexto de desfalques, então a torcida até pegou leve. Um resultado que não caiu muito bem foi o que aconteceu há 3 rodadas atrás, que foi a derrota em casa, entre aspas em casa, né, no Alfredo Jaconi, para o Atlético Mineiro. Essa realmente não ficou muito legal entre a torcida e destacou que o momento é de instabilidade, sim. Uma coisa que aconteceu recentemente que ajudou um pouquinho a controlar isso foi a vitória contra o Grêmio no Clássico, no Grenal, né? Mas, enfim, não é suficiente para garantir a tranquilidade da bancada com o trabalho do Cudê. Não estou dizendo que ele vai ser demitido ou que a torcida peça isso, mas, de fato, tem acontecido cobranças, a torcida acredita que o time pode desempenhar melhor. Então, nesse reencontro com a torcida, claramente isso aí pode ser um fator determinante. Mas, como eu falei, o Inter sofre muito com desfalques, não vai poder contar com o Aranguiz, com o Luca e com o Ivan, todos esses aí lesionados. Assim como também não vai poder contar com o Rocher, goleiro titular, e o Borré, principal artilheiro, que estão lá na Copa América, respectivamente por Uruguai e Colômbia. Assim também como não contam com o Lúcio Gonzalez, que está suspenso. O Ivan, para quem não lembra, aquele goleiro que estava aqui no ano passado, né, que foi reserva do Léo Jardim, tá lá no Inter também, e até triste, né, porque teve pouco tempo lá e acabou lesionando. Mas enfim, sem Ivan e sem Rocher, quem é o goleiro é o Fabrício. O Fabrício também é conhecido nosso, ele que foi o goleiro do Nova Iguaçu, nesses 3 confrontos que a gente teve no começo do ano pelo Carioca, as derrotas, né, e o empate, ele era o goleiro titular. Com 38 anos, faz ali sua primeira experiência de Série A e vai saindo bem, tá? É um bom goleiro, então é bom ficar de olho. O time do Vasco conhece ele muito bem,
Então, infelizmente, é um carrasco nosso recente aí, mas se Deus quiser vai ser superado hoje, né? E aí a gente fala também dos destaques do time do Inter. Eu acho que é legal falar do Alan Patrick, que é o destaque técnico do Inter. É um jogador que, enfim, não sei se dá pra comentar muito, senão dizendo que ele é o cara que coordena o meio de campo do Internacional. Eu acho que é por aí. O René também é um velho conhecido, jogou no Flamengo muitos anos, lateral esquerdo. O Bruno Henrique, ex-Palmeiras, volante, tal, ex-Corinthians também. Hoje é titular do Inter. Foi especulado no Vasco no ano passado, quando estava no Al Ittihad da Arábia Saudita, se não me engano. Enfim, tá lá no Inter também. O Wanderson chegou a ser especulado no Vasco no começo do ano, ponta esquerda. Bom jogador, né? Importante pro Inter e tudo mais. Enfim, no geral, o Inter vem bem desfalcado, mas com certeza vai ter algumas dificuldades para poder, enfim, desempenhar da melhor forma possível. Vem tendo essa dificuldade recentemente, contando com o seu torcedor ao seu lado. Claro que vai ser um gás a mais, mas não prevejo um Inter tão difícil de ser combatido assim. E aí, falando do Vasco, voltando pro Rafael Paiva, né? Rafael Paiva que durante a semana teve esse debate sobre ser efetivado ou não, tanto na coletiva do Pedrinho também, né? Na apresentação do Marcelo Santana, que depois eu falo um pouco sobre. Mas, enfim, o Vasco vem um momento muito bom. Como eu mencionei há pouco ali, esses jogos recentes, sob o comando do Rafael Paiva, ele que assumiu há 4 partidas, né? Com a saída do Álvaro Pacheco, que foi demitido. E também tinha assumido algum tempo atrás na saída do Ramon Dias, e aí tinha comandado por 4 partidas, então igualou os recortes, né? Mas esse segundo recorte, até mais bem sucedido do que o primeiro, afinal, o Vasco consegue já 2 vitórias importantíssimas no Campeonato Brasileiro, um empate contra um rival que está lá no topo da tabela, e a derrota para o Bahia é aquilo, tem um contexto da expulsão, mas mesmo assim, mesmo que não tivesse tido a expulsão, dá para dizer que o Vasco foi bem na partida, e o Bahia é um time melhor, não tem como fugir disso. Aí já entra no investimento das equipes e na competição de que cada uma delas pode proporcionar ao seu adversário. Bom, eu acredito fielmente que o Vasco vai ter dificuldades para poder se acostumar com as ausências, né? Ao todo, são 7 ausências certas, certo? Então a gente vai falando aqui de João Vitor e Payet, que não vão estar porque estão lesionados, passando por algum problema, né, físico e tudo mais. Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura e David, são 4 que vinham sendo titulares, né? O Maicon na zaga, o Lucas Piton na lateral esquerda, o Hugo Moura no volante e o David na ponta. E o Estrela, que vai passar por cirurgia, né? Assim, tecnicamente falando, ele não tá sem condição de jogo, mas ele vai passar por uma cirurgia de correção do menisco, né? Uma situação ali que aconteceu no joelho dele no último jogo, na verdade no penúltimo jogo. Então, enfim, é bem complicado. Eu acho que o Vasco hoje vai ter muita dificuldade para criar, porque perdeu seus 2 principais armadores, né? O Payet e o Estrela. Então, enfim, temos que ver como é que vai ser esse desempenho em campo. O JP vai ser quem vai assumir essa vaga no time titular como armador principal da equipe. Ele fez uma boa partida contra o Fortaleza, vinha também de uma boa partida contra o São Paulo, mas é aquilo, é muito novo, pode oscilar. Jogando fora de casa, pode ter dificuldade. Então, enfim, tem que ficar de olho nisso. Também legal, na verdade importante falar, né? Não legal. O Galdames fica de fora também. Teve ali o falecimento da avó dele durante a semana, informação do Matheus Gilbert, do Eu Sou Vascaíno, YouTube. Ele informou isso daí, então o Galdames ficou de fora por conta disso, para poder de fato tratar dessa situação com a família dele e poder se cuidar mentalmente também, né? Enfim, o Vasco com essas ausências aí vai ter o Robert Rojas no time titular, no lugar do Maicon na zaga, né? O Vitor Luiz no lugar do Piton na lateral esquerda, o Sforza no lugar do Hugo Moura como volante e o JP no lugar do Payet, fazendo ali a armação. Também a novidade do Ryan, provavelmente titular na ponta esquerda no lugar do David. Ryan que inclusive tem um contexto muito positivo no Beira-Rio contra o Inter, que no ano passado marcou o seu primeiro gol profissional, tornando-se o segundo jogador mais novo do Vasco nesse século, ficando atrás só do Paulinho, claro, a marcar gol no time profissional. Na época tinha 16 anos, alguns dias, então é um lugar que é especial para o Ryan, que hoje volte a marcar, de preferência garantindo a vitória, né? Porque na ocasião foi um 2-1 que a gente sofreu lá no Beira-Rio. E por falar em 2-1, esse também foi o placar do último confronto entre as duas equipes. Tanto esse lá no Beira-Rio, que foi o penúltimo, também no ano passado, mas também do último, lá em São Januário. Aqui em São Januário, né? No Rio de Janeiro, tô no Rio de Janeiro falando. Os dois foram 2-1, foram 2 derrotas. O Vasco não vence o Internacional desde 2019. Desde então foram 4 confrontos, todos eles com o Internacional fazendo pelo menos 2 gols no Vasco. Então assim, tem sido um confronto negativo pra gente, né?
E seja fora de casa, em casa a gente tem se dado muito mal. A última vitória nossa, por coincidência, foi na casa deles, né? Foi 1-0 lá em 2019 pela rodada 27 do Brasileirão. Enfim, coisas da vida. Mas a gente precisa quebrar esse momento ruim que a gente tem vivido, né? São 4 jogos de invencibilidade em favor do Internacional. A gente precisa reverter isso de uma vez por todas, porque não tem condição da gente ficar sendo freguês, né, do Internacional. Tem que melhorar nesse aspecto com total certeza. E, claro, trazendo a informação de transmissão, a partida vai ser transmitida pela Premiere e pelo Sport TV. Então sempre fica a recomendação também acompanhar os principais detalhes pelo Twitter da Analisa Vasco, mas a transmissão de fato vai ser pela Premiere e pela Sport TV. Então não deixe de acompanhar, vai ser uma partida muito importante pro Vasco. Mais uma vez eu volto a dizer, é uma oportunidade do Vasco poder escapar um pouquinho da zona de rebaixamento, poder ter uma vida um pouco mais tranquila na tabela do Campeonato Brasileiro. E como eu falei há pouco, durante a semana teve a apresentação do Marcelo Santana, diretor executivo. Essa vai ser provavelmente a primeira partida dele, né, como profissional do Vasco, provavelmente vai estar lá acompanhando a partida e tudo mais. E aí teve essa entrevista de apresentação dele, e aí foi uma entrevista coletiva em que tanto ele quanto o Pedrinho estiveram lá para poder responder a perguntas. E eu tive a oportunidade de perguntar aos dois, né? Tive a oportunidade de poder matar algumas dúvidas, e aí vai tocar essa pergunta aqui. Mas antes, fica claro uma correção rápida ao que eu perguntei, porque o Pedrinho, quando eu pergunto a ele, eu pergunto sobre a nota da Força Jovem, que alguns de vocês devem ter visto. A Força Jovem emitiu uma nota em que basicamente pede a saída do Daniel Félix, que é um preparador físico do Vasco, é o chefe do departamento de performance do Vasco. E, enfim, na nota eles pedem isso, mas lá no começo da nota eles informam que tiveram uma conversa com o Pedrinho. E aí, na pergunta, eu dou a entender que essa conversa foi uma conversa privada, alguma coisa do tipo, e na verdade, essa conversa foi aquela que aconteceu naquele dia, lá no hotel da concentração do Vasco, que fica lá no Recreio, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, fiz essa pequena confusão aí, então só para ficar tudo bem registrado. E pro Marcelo perguntei sobre os departamentos do futebol do Vasco, né, o departamento de performance, departamento de scout, departamento de análise de mercado, enfim. Perguntei se ele acredita que mudanças podem acontecer nesses departamentos daqui a algum tempo. A pergunta foi até curta, mas a resposta foi bem longa. Então, enfim, mas foi bem interessante. Acho que vale a pena acompanhar até o final. Tamo junto, galera. Quem ficou até aqui, eu vou me despedindo logo para não alongar mais o vídeo. Obrigado a quem assistiu até o final. Sempre fica a indicação a seguir a Analisa Vasco em todas as redes. A gente tá, como eu falei, em várias redes sociais. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, não só para acompanhar a Analisa Vasco, mas também outros conteúdos parecidos com esse que você acabou de assistir, que de repente possam ser interessantes a você também. Tamo junto, galera. Até a próxima. Boa tarde, Pedrinho e Marcelo. Marcelo, bem-vindo ao Vasco. Valeu. Pedrinho, começando com você, ontem a Força Jovem divulgou uma nota em que indicou que teve uma conversa com você. Queria que você, se possível, explanasse... A Força Jovem divulgou uma nota. Que teve uma conversa com você. Não sei se procede. A conversa indicando que teriam solicitado a saída do chefe do departamento de performance. Então bom que você já mata minha dúvida. A minha vida aqui foi com a Força Jovem. Mas... com muito respeito, assim, ninguém pode determinar quem eu mantenho ou não mantenho. Perfeito. Sabe? Mas, assim, não tive nenhuma conversa sobre isso. Não, obrigado. Conversa sobre isso. Foi o que eles botaram, bom que você esclareceu. Muito obrigado. Então, faço minha pergunta ao Marcelo. Você falou que teve esse primeiro contato ainda com os departamentos do Vasco como um todo. Você disse que fez uma indicação ao departamento de performance, se não me engano. Análise de desempenho. Análise de desempenho, sim. No seu planejamento, né, você chegou ao Vasco há pouco tempo, você entende que o time está aberto a fazer mudanças nesse departamento daqui a algum tempo? Em qualquer departamento. No Vasco tem lugar garantido quem entrega resultado positivo. Quem entregar resultado positivo tem o seu lugar protegido, quem não entregar resultado positivo está mediante risco, como em qualquer trabalho. Claro que a gente não está aqui para levar instabilidade aos funcionários, eu sempre busco deixá-los a maneira mais à vontade para que eles possam desempenhar cada um a sua função da melhor maneira. Mas no futebol masculino profissional do Brasil, os resultados são determinantes. Então o Vasco é um clube grande do futebol brasileiro, é um clube que a sua torcida tem uma exigência mais alta do que a média do futebol nacional. Então os profissionais que estão no Vasco estão submetidos a esse sarrafo. Então é natural, seja para o departamento de performance,
seja para o departamento de análise de desempenho, seja para o departamento médico, seja para o executivo de futebol, seja para a comissão técnica, a gente tem que dar resultado. A gente tem que dar resultado. Por exemplo, o Vasco, ano passado, fez um campeonato brasileiro muito difícil. O Vasco continuou na Série A na última rodada. Estava Vasco, Santos, Bahia, acho que na penúltima o Cruzeiro ainda estava no bolo. Então, assim, um clube da grandeza do Vasco não tem o direito de chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro buscando não cair de divisão. Então, assim, independentemente do contexto, do cenário, da dificuldade, a gente não tem esse direito com a torcida Cruz Maltina. A gente tem que buscar um resultado esportivo melhor do que a gente tem vivenciado. Como o presidente Pedrinho citou, sem vender falsa ilusão, de maneira estruturada, de maneira organizada, mas quem está dentro do Vasco hoje sabe que a gente tem que ter melhores resultados. Com relação ao Daniel, perdão, só para dar uma resposta mais completa, o ideal é que, até tomando iniciativa com a assessoria de imprensa, que ele marque uma entrevista com vocês em algum momento para esclarecer alguns pontos. O que a gente tem que entender é que eu estou achando de uma estranheza, assim, uma campanha tão grande assim, onde o Vasco teve recentemente 2 jogos que saiu atrás e reagiu fisicamente. Tivemos a lesão do Jair, que eu ainda não estava aqui, obviamente, do Jair e do Paulinho por trauma, praticamente uma torção. E o trabalho da preparação física, especificamente, ela dura ali aquele período de treinamento. Então, assim, o atleta fica ali 2, 3 horas ou até 4 horas no clube. Depois tem uma vida fora dali. Então, assim, as coisas não podem se desconectar. Você trabalha e precisa de descanso. Você trabalha e precisa de descanso. Então, assim, você identificar o que causou uma lesão muscular, botar na conta do Daniel, assim, eu não estou entendendo. Assim, essa campanha está muito, muito estranha, assim, pelo dia a dia que eu vejo, pelo trabalho que eu vejo, pelo comportamento que nós tivemos nos últimos 4 jogos, uma campanha. Eu estou sabendo da nota agora através de você, assim, não entendo, assim, pelo que a gente vê no dia a dia. Assim, respeito muito a opinião de todo mundo, mas o trabalho que a gente acompanha ali é um trabalho super dentro da normalidade esportiva, com todos os parâmetros, através das marcações que a gente tem lá. Deixa eu fazer um acréscimo sobre essa questão da preparação física. Muitos clubes no Brasil buscam ter uma comissão fixa da casa, especialmente na área de preparação física, porque é um setor muito sensível. O Vasco, nessa temporada, teve a comissão técnica do Ramon Dias, a comissão técnica do Álvaro Pacheco, e agora a gente está com o Paiva, como líder da comissão técnica. Eu não estava aqui desde antes, mas me parece que em cada uma dessas comissões técnicas você teve uma liderança na parte de preparação física. Isso, muitas vezes, você modifica a periodização, seja microciclo ou macrociclo, que são situações que impactam no desempenho e performance dos atletas. Então, só para dar esse, digamos assim, acréscimo de informação, muitos clubes usam o preparador físico da casa para, quando tem a mudança de comissão técnica, não ter essa quebra. Você fazer um entendimento de como se trabalha. Eu, por exemplo, tive a oportunidade, logo que eu entrei no Bahia, o Bahia tinha um preparador físico chamado Léo Cupertino, que hoje está na Seleção Brasileira Sub-20. O Léo me entregou um livro, literalmente era um livro, era um negocinho dessa grossura, que era justamente todos os treinamentos que o Bahia tinha feito ao longo do ano e quando tinha tido o indicativo de lesão ou não do atleta. Se ele estava no departamento médico, se ele estava na fisioterapia, se ele estava em transição, se ele estava no campo. Justamente para se entender, durante cada época da temporada, qual era a periodização. Embora o futebol seja de alto rendimento, você não consegue que o jogador tenha a mesma entrega de performance dentro do calendário do futebol brasileiro durante 7 meses em sequência. Então, naturalmente, você vai ter ciclos dentro desse período de competição. Não necessariamente todos os jogadores vão estar no máximo no mesmo momento. Então, em algumas situações de calendário, você prioriza um microciclo para você ter um pico de performance a depender do seu interesse dentro da competição. Por exemplo, no futebol brasileiro, isso é muito evidente na época dos estaduais. Você faz uma periodização para, na reta decisiva do estadual, você estar num momento bom de performance para buscar o título. E isso, muitas vezes, alguns clubes sacrificam o início do Campeonato Brasileiro.
Então tem gente que às vezes fala assim, pô, esse meu clube todo ano ele começa mal no Campeonato Brasileiro. Às vezes ele começa mal de maneira proposital. Ele deu um gás no estadual para ele ter um pico de performance, ele vai ter uma queda natural e ao longo da temporada ele faz a recuperação. Tem outros clubes que fazem o contrário. Eles priorizam um descanso maior ao longo dos primeiros meses do ano. O Atlético Paranaense já cansou de fazer isso aqui no Campeonato Brasileiro e ele dosava a energia dele já para o momento da competição nacional. Ele utilizava o início do ano para fazer um trabalho de base maior. Então, assim, a gente tem que entender, às vezes, a questão de estar sendo interrompido um trabalho de preparação física e, como o presidente citou, esses fatores anexos. E, especificamente sobre o Daniel, conheço ele há 10 dias, talvez, não posso me aprofundar ainda falando especificamente do profissional. O primeiro contato tem sido positivo, todas as informações que a gente pede com base em números e estatísticas, tanto o Daniel quanto o doutor Gustavo, chefe do departamento médico, me entregam. E se eventualmente a gente entender que tem que fazer alguma correção, a gente vai procurar os profissionais para saber o desempenho, o que está acontecendo, a queda de desempenho, se tem alguma justificativa, e a gente poder dar continuidade ao trabalho de sucesso do Vasco.